Queria falar um pouco sobre isso, pegando um pouco do gancho de vocês dois. Assim, primeiro, eu acho que sim, a crítica é para falar com o artista. Ela nasceu para isso e ela é um pedaço. Se a gente pega a história do jornalismo, ela é um pedaço muito importante. A gente está na sala Paulo Emílio Salles Gomes, grande crítico de cinema. Não existiria cinema nacional se não fosse esse cara, entendeu? Mas também a gente está vivendo um tempo em que a gente está vivendo um relativismo absoluto. A gente está vivendo esse tempo das bolhas. Eu falo com o meu fã, eu falo com o meu cara, eu me dou satisfeito. E isso também cria uma geração de artistas mimados, entendeu? Uma geração de artistas que pouco ambiciosos, eu acho, sabe? Quando a gente estava nos anos 80, por exemplo, toda essa geração de B-Rock que mudou os caras queriam ser o melhor artista do Brasil, vender disco pra caramba. Hoje a gente tem uma geração que faz música excelente, eu acho, talvez até muito melhor do que a geração dos anos 80, mas tá feliz de fazer música para 3 amigos. E isso não reverbera na crítica, entendeu? O povo não quer ler crítica em jornal? Eu não sei, talvez não. O jornal diminuiu tanto nos últimos anos que realmente é um espaço difícil. Eu escrevia críticas na Ilustríssima nos últimos anos. E lá, você podia fazer crítica mesmo, de 8 mil toques, escrever profundamente e tal. Cara, o feedback dos artistas era sensacional. Agora, junto com esse fenômeno de bolha, eu vejo um fenômeno que é um fenômeno de mau jornalismo. Assim, Metacritic, por exemplo, que foi uma coisa muito importante para a baliza do jornalismo, ele está matando o jornalismo. Porque o cara vai lá, lê 3 coisas que o nego falou e faz um cozido. A gente tinha vergonha na redação de fazer cozido. Pior que isso, né? O cara vai atrás do gosto dele a partir das notas dos outros. Exatamente. O cara não tem mais uma baliza. Eu discordo um pouco do Dilson quando ele fala que qualquer um é crítico. Acho que não. Você precisa ter uma bagagem para ser crítico. Acho que para começar, eu entendi o teu ponto, mas tem essa questão da crítica musical, você pressupõe tudo. Eu acho que cada um gosta de música, mas para fazer crítica, cara, você tem que entender a história da música, você tem que entender a evolução, você tem que entender a evolução tecnológica da música, você tem que entender de questões estéticas, entendeu? Senão, você vai ser um papagaio, entendeu? Você vai estar falando um texto, fazendo um texto masturbatório. O Z3, o canal de react do Guilherme, né? Do Z3, eu conheço ele. Acho que ilustra muito bem isso que você está falando, porque ele não faz crítica. Ele fala que é bom, ele gosta. E aí ele está falando com... É isso que a gente estava falando. Acho que tem 2 coisas. Assim. Tem uma coisa que é o mercado e tem uma coisa que é a arte, né? E elas podem estar juntas e podem não estar e tal. Mas assim, a molecada hoje em dia vai querer ver o quê? O que parece, né? Agora, a molecada vai querer ver o cara vendo o vídeo falando, nossa, isso é bem louco, isso é legal e tal. E um cara que imageticamente ele se identifique, tá ligado? Isso é uma coisa, isso é mercado. E tudo bem, isso vai dar os views, vai dar o dinheiro, vai dar um negócio, isso é uma coisa. Mas é o que o Guilherme estava falando, tem uma outra coisa, que é a linguagem, que é a artista para você... E o que eu acho? Dinheiro a gente gasta, o bagulho vai embora. A crítica, o diálogo, o desenvolvimento da linguagem, isso fica na história. Isso fica marcado. É por isso que o Caetano escreveu Verdade Tropical. Porque ele falou, porra, ninguém escreveu essa merda ainda, eu vou ter que ir lá e fazer. Que saco, tá ligado? O livro inteiro é isso. E aí ele vai lá e ele dá a versão dele. E a versão dele é assim, ó, o tempo todo ele fala assim, dê a versão de vocês então, eu tô dando a minha aqui. Saca? Eu sentei minha bunda e fui lá e fiz. E isso é muito importante. Porque senão, cara, isso é civilização. Porque senão a gente fica só no mercado, e a gente vai virando bicho. Saca? Vira só o dinheiro, o que importa é o view, o não sei o que. Legal, massa. Não é só sexo e violência, né? Que é da hora, adoro. Joia. Mas, sabe, a gente vai virando bicho, pô. Agora, sabe? A civilização, a gente tem que, sabe, a língua, tem o bagulho, sabe? Eu volto a falar do Caetano porque eu acho que ele é o cara que mais tem essa relação como músico em relação ao Brasil, assim, sabe? Acho que você teve 2, já que a gente tá aqui na polêmica, acho que você tem o Caetano e teve os Ganzerla, assim, os caras que, mano, a minha arte é tentar explicar o Brasil pro Brasil, o que eu penso e onde eu tô e o que é, tá ligado? E eu sou tão foda que se você tentar me copiar, você vai ficar ridículo, sabe? Não tem como. E aí é foda, sabe? E isso que é o importante. É legal o dinheiro, é legal o mercado e tudo mais, e todo mundo aqui precisa disso, né? Eu não vou escrever crítica se não me pagarem e tudo mais. Tô nessa, só que, mano, tipo, isso
Daqui a 10 anos, tá ligado? Esse pá, mano, não é nada, entendeu? Aí daqui a sei lá quantos anos, esse bagulho que é um puta sucesso, tá todo mundo, oh, que louco, vira o One Hit Wonder ou sei lá o quê. Tanto faz. Tu falou dessa... Isso mais, só pra terminar depois. Isso, óbvio, a gente está até comentando o próprio trabalho dele como youtuber, mas tem o caso do Nero Drop ali, que é um cara que entra muito mais adentro e faz um review, que aquilo realmente é uma crítica, né? E constrói. E ele também tem, tipo, 700 mil views em cada álbum. Ele é óbvio que ele entra num âmbito global, né? Ele já está estourado dessa maneira. Mas é um cara que tem bagagem musical pra caramba e eu só der mais o lance do formato, assim. E eu acho que ele consegue se identificar com o formato. E eu acompanho o trabalho dele direto, assim, eu acho... Vocês manjam um moleque que chama Raí Faustino? Mano, é um moleque de Salvador. Esse moleque faz os vídeos de review de rap, esse moleque é foda. Assistam o Raí Faustino, vê o canal dele. O moleque é foda, né, mano? O moleque, cara, ele é um moleque que ele manja de música de verdade. Então ele vai lá e ele sai uma música nova e ele vai comentar de rap brasileiro em geral, ele fala de outras coisas. O moleque faz partitura do bagulho, põe na tela a partitura do flow do MC, tá ligado? O cara faz o bagulho do Rap Genius das rimas, ó, rima interna, o bagulho aqui. Tá ligado? É o moleque que pegou o mesmo formato e ele faz o bagulho, ele tá contribuindo, você tá entendendo? Ele tá ensinando uma molecada, tipo, ó, parâmetro importante, é isso aqui, ó, rima multissilábica, ó, o negócio, e ele fez isso musicalmente, você ouve, você acredita. Mano, é bem legal esse moleque, vejam o Raí Faustino. E aí eu queria pegar, tu falou essa coisa como a Bis fez mal e tal, mas acho que é importante separar, porque a Bis, nos anos 80, era uma coisa muito mais voltada ao que a gente conhece por jornalismo de fato, que as pessoas estavam na rua, né? Então não existia uma crítica pop no Brasil, não existia jornalismo musical, eram umas ilhas que tinham em algumas redações e tal, que quando a Abril resolveu criar a Bis, caçaram as pessoas que sabiam escrever sobre música, que não necessariamente eram jornalistas e não necessariamente eram críticos. Eram pessoas que estavam inseridas naquele... Paulo Ricardo era um crítico musical antes de fazer o RPM. O RPM é o grande projeto de um crítico musical. E a gente tem uma coisa falando... Deu certo pra caralho. Até hoje, né? Você falou a questão do Caetano com Verdade Tropical, tem toda uma coisa do... Tem parte dos músicos brasileiros que são críticos enrustidos, né? A gente tem aí, pô, Renato Russo também fez a história da banda dele que ele queria, acabou de sair na Companhia das Letras. Pois é, exato. Então, tem uma série de jornalistas, mas aí você entra nos anos 90, tem uma coisa que é o jornalismo sai da rua. Entra na redação, você tem uma geração de jornalistas que está acostumado a receber o release, receber a foto de divulgação, receber o horário da entrevista. Eu lembro, eu fui editor do Caderno de Tecnologia do Estadão durante 6 anos. E às vezes tinha algumas coisas mais chatas para fazer, né? Normalmente o jornalismo hoje chega de bandeja para o jornalismo. E aí, não, tem que entrevistar o fulano. Mas o fulano, quem é o assessor de imprensa do fulano? Então, não tem. O cara não quer dar entrevista. E aí como é que eu faço? Você vai lá na porta da casa dele e fica esperando o cara sair na hora que ele sai. Isso morreu. Isso você tem acontecendo no Brasil, sim, né? Em várias ilhas, de gente que quer fazer isso de uma forma muito quase gutural, visceral. Eu preciso fazer isso. É mais uma vocação do que um trabalho. E se você for ver historicamente, é o Nelson Motta na consolidação da MPB, é o Miranda no começo dos anos 90, tem uma série de jornalistas que viraram e falaram, cara, não dá para ficar só no jornalismo. E é exatamente o ponto que o André estava comentando, da crítica conversar com o artista mais do que com o mercado e com o público. Eu queria jogar essa conversa para o outro lado, que é a questão da curadoria de conteúdo, especificamente por conta de um termo chamado conteúdo. Conteúdo, qualquer merda é conteúdo, né? Uma lata cheia de merda é uma lata com conteúdo. E é um termo que vem da publicidade, que o jornalismo simplesmente aceitou, viramos conteúdo e aí chega lá o tal publicitário querendo fazer um projeto, não sei o quê, precisamos de um conteúdo. E esse conteúdo não tem um aprofundamento, pode ser que sejam 8 mil toques de texto, mas o publicitário que bolou a campanha está cagando se os 8 mil toques de texto são uma crítica de fato ou é um texto gigante sobre isso. Eu queria que vocês falassem um pouco, se vocês se sentem à vontade com esse termo conteúdo, e como é que é fazer curadoria de conteúdo em termos de crítica. Aí bateu num ponto bem importante, até uma vez conversando com o Gabi da própria Vice, ele me falou assim, para fazer
branded content, que é tipo conteúdo para marcas, você não pode esquecer que ele tem que ter conteúdo, né? Então, assim, eu acho esse ponto muito importante. E a Noise, a gente saiu da revista já fazem 10 anos que a gente fez a publicação e daí foi desenvolvendo diversas marcas, diversos braços, e um braço da Noise é a Noise Fuzz, que a gente gera conteúdo para marcas também. Então, esse é um ponto, assim, a gente não veio da publicidade querendo gerar conteúdo, a gente sempre pensou, sempre tentou botar o penso de um veículo em cima do que estava sendo proposto, em cima do projeto, né, que estava sendo criado. Então, é muito importante para fazer o conteúdo e para ter a curadoria de conteúdo ou para trabalhar com isso, que se pense que a gente está escrevendo sobre uma coisa e ela tem um sentido, ela tem uma forma, ela tem um formato que as pessoas, ou mais adequado para as pessoas verem. Mas isso você aprendeu. Não foi, quando vocês criaram a Noise, era para ser uma revista sobre música. Era jornalismo. Não era uma coisa, vou fazer uma coisa que pode gerar interesse para os publicitários. Não. Foi a dança do mercado que fez a gente ir para outros lados, né? Que até ao longo da caminhada ao longo do crescimento, a gente foi vendo que a grande importância era a gente ter uma marca forte para assim conseguir gerar mais empresas ou conseguir fazer com que o veículo conseguisse ir junto com essa evolução, né, da comunicação como um todo. Bom, eu tenho um pouco de birra com a palavra conteúdo, mas não com a palavra curadoria. Eu acho que tem uma camada de curadoria que é super importante dentro de um veículo de comunicação. Por outro lado, a Bravo nasce, essa Bravo na nova encarnação, ela nasce totalmente alinhada com esse modelo, porque o que a gente pensou? Com um conteúdo de nicho e super específico e leitura longa e etc., eu nunca vou ganhar dinheiro na internet vendendo anúncio, assim, picadinho. Porque o anúncio, esse anúncio do que a gente chama do pecado original da internet, né, esse anúncio que você vende por 1.000.000, você não vende nem por 1.000, a um preço de banana, ele não sustenta o jornalismo, ele não sustenta uma redação, ele não sustenta as suas ideias melhores. Então a Bravo, a gente trabalha com marcas, basicamente. A gente apresenta o projeto, a gente cria junto com a marca, mas o ponto fundamental é que a gente tem que ter liberdade absoluta para escrever o que a gente quiser e fazer jornalismo puro. Porque senão a marca não vai conseguir aproveitar o que tem de bom na Bravo, entendeu? Então é muito diferente de como a gente tinha antes quem é jornalista sabe que a gente tinha uma separação dentro das redações que era igreja e Estado, ou seja, a publicidade nunca avançava dentro do editorial. Ninguém sabe quem é a igreja e quem é o Estado, né? Cada hora um diz que é uma coisa, né? Eu sempre achei que a igreja era o dinheiro, mas mas hoje essas fronteiras também estão nebulosas, né? E eu acho que daí você tem que fazer, realmente você ter uma marca forte, você imprimir um jornalismo de qualidade, um jornalismo com verdade nele, entendeu? E as marcas entram junto, cara. Isso eu aprendi com o Huffington Post quando veio pro Brasil. Aprendi com a Trip pra caramba quando eu dirigi a Trip, entendeu? Porque a Trip sempre fez isso. E sei lá, outro dia mesmo, nesse ano tinha uma matéria do Lineker na Trip, era um publi editorial. E a chamada da Trip era: tem uma bicha preta de maiô na sua timeline. Tudo bem, é uma puta clickbait. Mas não é uma clickbait que veio da cabeça de publicitário. Veio da cabeça de quem está fazendo jornalismo. E a outra coisa que eu acho importante é isso, cara. Clickbait também é uma das coisas. Clickbait, para quem não sabe, é aquela coisa de você botar uma notícia, fazer uma curadoria de uma notícia para ela espalhar muito, para ela ser muito vista, etc. Para mim, o clickbait acaba com o jornalismo mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Porque daí você vira repórter de celebridade. Você deixou de falar do que você estava falando. Você foi para esse universo das artes porque você queria falar de arte e você acaba falando de gente. Daí não tem graça, né? For us, content creation is king and queen of our whole modus operandi for our company. We, as artist representatives, we send photographers and videographers all over the world with our artists because we want to feed information to the fan. It is not a vehicle for us to feed information to other platforms. It is a vehicle for our artists to talk direct to their fans. It is when we create record campaigns for a record release, instead of just looking at singles, we are looking at the video content we are producing, the marketing exercises around, and that is all about content. It is the cheapest and most direct route to the fan, who is what
is our consumer. Our consumer is what we are marketing to. So content for us comes in so many different formats. It's physical, it's digital, but it is now the most important part of our business for our artists, that they have to be aware of how they are communicate. They can engage and sell their brands. We have a number of our artists that have clothing labels or photography businesses, and they use their brand as their individual to drive that business. So it is constantly about creating the content for that business and business expansion. So for us, it's a whole new world to be out there. We that's where we thrive. That's what we do. That's what our business is. Quando a gente fala da curadoria e da crítica, a crítica eu acho que vem depois desse primeiro processo de curadoria que um selo faz quando ele escolhe um artista para fazer parte do seu roster, ou quando um festival faz, quando levanta o line-up. E quais são os requisitos que nós, enquanto curadores, usamos para escolher esses artistas? E quando a gente está falando de relação com marca, e eu acho que o branded content, essa relação de conteúdo ser subsidiado por marcas, é uma solução para a indústria da música hoje, que a gente não sabe onde gerar receita, e essa é uma receita significativa, e a gente consegue gerar conteúdo sim, com liberdade artística, em parcerias com marcas. A gente acaba tendo como referência, você propõe uma série de artistas para uma determinada marca, e a performance dele no mundo digital, a presença dele no universo online, o quanto ele consegue influenciar de público, o quanto ele já tem de público, conta muito. Então, como é que e daí depois que você tem um artista desse e você apresenta, põe no line-up e você está querendo apresentar algo novo, vem o jornalista, por exemplo, nossa assessoria de imprensa falando: putz, mas esse cara ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Como é que a gente sai do catch-22, né? Esse lance de ficar correndo atrás do rabo? Como é que você propõe algo novo, algo que realmente ninguém conhece, para uma marca, sendo que ele não tem expressão ainda, é uma aposta? Então eu vejo também uma certa dificuldade em a gente definir quais são os requisitos quando a gente vai escolher, quando a gente vai... Tem muito conteúdo sendo gerado, tem muita gente gravando, né? O fato de estar tão barato hoje gravar um disco, lançar um material e ter a internet para espalhar por tudo que é canto, tem muita coisa sendo feita. Vocês jornalistas, a quantidade de coisa, de release, coisa que vocês recebem, já precisa ser feita uma curadoria para curadoria, para vocês conseguirem fazer uma crítica. Então, eu vejo do lado do curador, esse embate com a marca precisa ter argumento, precisa sim confrontar, argumentar e tentar convencê-los de que se a gente não tiver apostas, a gente vai acabar sempre correndo atrás do rabo e falando das mesmas coisas e tendo 20 veículos com o mesmo release, Ctrl-C, Ctrl-V ali. Então é uma dificuldade muito grande para quem trabalha como curador, principalmente com marcas, conseguir achar o equilíbrio disso tudo. E é uma realidade mesmo, né? Hoje a gente, fica uma recomendação aí para a maioria dos artistas: caprichem no release, que é provavelmente o que vai sair no impresso de boa parte dos grandes veículos do Brasil. Sim. Infelizmente, essa triste realidade que me leva para a próxima pergunta que eu queria jogar para vocês. A gente chama de jornalismo, embora tenham várias outras atividades jornalísticas sendo feitas, longe da mídia tradicional, mas a gente se refere à mídia tradicional como jornalismo. Mas será que isso não é assessoria de imprensa? Será que... E aí tem vários motivos, né? Desde a preguiça das pessoas de saírem da redação até o fato de não ter dinheiro para contratar gente que gostaria de estar indo na rua e tal. Mas a impressão que eu tenho, mesmo porque eu já trabalhei dentro de uma redação, sei como as coisas funcionam, é que cada vez menos você tem notícias sendo apuradas, notícias sendo descobertas, as pessoas não estão na rua. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os artistas: eu queria aparecer na Ilustrada. Para quê? Qual que é a repercussão que você vai ter, mesmo que você tenha uma capa na Ilustrada? Isso não vende mais um disco, isso não lota show. 10 anos atrás, talvez... Mas você consegue um show no Sesc. E o cachê do Sesc é bom, e aí o bagulho abre, então é pra isso que... Então, esse é o papel do bagulho, só serve pra isso. Então, é uma assessoria de imprensa. merda. É uma assessoria de imprensa. É isso, a gente está vendo... E aí o erro tá onde? No Sesc.
O erro tá no Sesc. Cara, eu não sei, eu não vou falar que a culpa é editor, não tá no editor? Se tu não tivesse numa Folha de São Paulo... Tirando do jornalismo, né? Falando do mercado mesmo, né? Eu digo assim, você sair na capa da Ilustrada ser um fator para você conseguir fazer um show no Sesc, tem um problema aí. E aí, se o problema é do jornalismo, pode ser, mas acho que no Sesc tem um problema. Certo? Selecionado em edital. Sim, para você ser selecionado em edital, para você ganhar o edital da Natura, para você conseguir o patrocínio da marca lá, é para isso que você tem que sair no jornal. O resto, dane-se. Tá ligado? Os grupos você tem que mais fazem, alguns dos grupos que mais fazem dinheiro dentro do rap no Brasil hoje em dia não saem na imprensa. Não tem nada de imprensa. Do Felipe Rett, do Costa Gold, do Raikais. Tem nada. E não tem assessor de imprensa, não tem... Não... Quando teve assessor de imprensa, inclusive porque o Raikais, a Fernanda Couto foi ser assessora do Raikais, os jornalistas não queriam publicar porque não achavam que era notícia. Os moleques com milhões de views. Só isso já deveria ser a notícia, né? Mas aí fica todo mundo puta, mas é uns moleques de classe média, branco, meio boy. Será que eu não entendo nada de rap? Eu vou assinar isso aqui, pode pegar mal pra mim, eu não sei. Aí a gente volta naquilo que a gente tá falando no começo, cara. O problema é se você não tem um desenvolvimento de linguagem, o cara que não sabe nada, o cara também não tem obrigação, entendeu? É o jornalista, mas ele não tem nem onde pesquisar, bicho. Não tem aonde... Que parâmetro que... Eu entendo o medo de credibilidade que o cara vai ter. Então, tem que ir nos shows, tem que ir nas coisas, tem que ver quem é o público, como é que funciona e tudo mais. É triste. Voltando um pouco no negócio que você falou de conteúdo, marca e tal, foi muito doido, assim, porque na Vice, esse bagulho de conteúdo é o que paga nossas contas, é o que a gente faz. A gente tem alguns formatos para fazer isso. Tem o formato lá que é o White Label, né, que é tipo, marca quer, a gente vai lá e faz, a gente não assina, a gente entrega esse conteúdo, né. White Chapa. É tipo customizadas da Trip, é tipo a revista do avião, só que digital e vídeo e tal. Só que, e dependendo, se você paga mais eu te entrego mais ou menos linguagem, assino mais ou menos, é assim que funciona, né, basicamente a gradação é essa. A gente teve uma experiência muito feliz com isso, né? Quando começou o negócio aqui. Pra gente começou esse modelo com o Creators Project, que era uma coisa da Intel mundial com a Vice mundial. E aí começou essa coisa de eu realmente fazer curadoria e tudo mais, porque a gente indicava artistas para estarem dentro disso, que era um site da Intel feito pela Vice, de criatividade, tecnologia e tudo mais. Durou alguns anos, foi bem legal, hoje em dia não é mais da Intel e tal, mas o que aconteceu? A gente aqui no Brasil teve que convencer a Intel e teve que vir o Shane, o dono da Vice, veio pro Brasil para ir na reunião com a Intel para convencer a Intel de que tinha um artista novo ali que eles estavam implicando, que eles não queriam, que era o Emicida, que era um cara que estava começando. Ele estava bem começando e eu apostei, virei e falei, não, mano, esse moleque é muito zica, ele é foda. Eu não sabia o quanto ele era foda ainda, mas eu já achava ele foda, porque o moleque chegou muito pesado, muito, enfim, emocionou todo mundo. No meio do rap, assim, quando ele chegou com Triunfo, e logo soltou a mixtape, foi um negócio que, pô, eu vi a molecada chorando mesmo, assim, sabe, foi muito emocionante, assim, ele trouxe um lance de linguagem musical e foda. E ele, por ser genial, porque assim, eu acho que essa coisa de a gente, vamos ser super legais, vamos colocar o artista que a gente gosta, legal, com a marca. Puta, isso não dá em público pro artista, não dá em nada. Dá só um dinheiro para ele poder ir lá e fazer outra coisa. E se ele for muito esperto, ele vai conseguir fazer outra coisa com isso. E é por isso que eu tô falando do Emicida, porque ele foi um moleque que conseguiu pegar essa coisa da Intel e virar 200% a favor dele. E fazer coisas legais dentro do que estava sendo proposto para ele. Mais do que artistas do mundo inteiro. E ele é do Creators Project global, ele é o case de maior sucesso.